Essa revista, de todas as revistas que eu já li, reli, tem mais de 25 anos que eu leio revistas de escola dominical. Ganhei várias revistas. Eu já tinha as minhas revistas e teve um irmão, ele veio da Itália, veio para o Brasil, veio para o Distrito Federal, depois ele foi para outro local. E antes dele ir, ele me deu uma coleção de revistas dominicais, vários livros teológicos, e eu leio tudo e releio e continuo lendo. Como as escrituras, eu já li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e até de Apocalipse a Gênesis, mais de 27 vezes. Já teve ano que eu li a Bíblia 3, 4 vezes, ela toda, em um ano. Então eu tenho um hábito da leitura. E essa revista aqui, em particular, até o momento, é a melhor revista de escola dominical que eu já, me lembrando aqui, já li, já estudei. Eu estou recomendando essa revista. Eu procurei lá no grupo da congregação, da denominação onde eu congrego, quem realmente é a pessoa, porque eu gostaria de divulgar até com a imagem da pessoa, mas parece que os irmãos lá não sabem quem é, porque eu enviei lá em 2 grupos, porque não tem foto na revista, não tem um site, não tem nada para a gente pesquisar sobre o comentarista, para saber quem é o comentarista, até para conhecer outros trabalhos, outros estudos, pregações, para aprofundar mais ali, mas ninguém me respondeu. Me veio lá no grupo lá de onde eu congrego, eu coloquei o nome na internet, apareceu algumas pessoas, aí eu olhei alguém assim, falei, essa pessoa aqui? Então ninguém respondeu, né? Não é uma pergunta muito difícil, essa pessoa mesmo, não é? Aí me enviasse uma foto e etc. Então eu não sei pontualmente quem é a pessoa. Eu até fiz a sugestão de, nessas revistas de escola dominical, colocar uma pequena foto da pessoa, ou um site que você pudesse pesquisar sobre o comentarista, ver a biografia dele, ver a trajetória dele, a história da pessoa que está ali comentando. Eu acredito que seria bem interessante e bom para o conhecimento como num todo. Alguém gosta de um estudo, gosta de uma lição, e você conseguir saber mais daquilo que está naquele comentarista, até de outros assuntos, e poder meditar na palavra e crescer na graça. Fiz essa sugestão lá também, quando eu perguntei sobre, mas a pessoa em si, eu ainda não tenho convicção de quem realmente é a pessoa. Mas nessa lição aqui, dessa revista aqui, a pessoa foi muito feliz, porque ela recebeu uma inspiração maravilhosa. Eu até coloquei lá, né, se os irmãos não responderam, porque a pessoa caiu ou pecou. Pode acontecer, né, do comentarista estar em pecado, ter algum escândalo, e as pessoas não querem comentar sobre a pessoa. Também não sei se é isso, não me informaram também, ninguém entrou em contato comigo, mas o que eu quero enfatizar aqui, que é uma lição riquíssima. Eu até comentei também que uma pessoa, entre aspas, crente, lê uma lição dessa e não se sentir inspirado para a glória de Deus, tem alguma coisa errada. Uma pessoa lê uma lição dessa, toda a lição, da primeira lição à última, do início ao fim, porque tem revistas que alguns tópicos são interessantes, outros não que se deva concordar com tudo que o comentarista coloca, tem algumas que dá para discordar, mas essa revista aqui, essa lição, praticamente ela, do começo ao fim, ela é inspiradora. Ela demonstra realmente o Evangelho de Cristo como o Senhor e Salvador da alma, os aspectos realmente da igreja,
a igreja do arrebatamento, a igreja que vai ser arrebatada, os personagens, os acontecimentos aqui. Ela é riquíssima. Essa lição aqui ela é riquíssima nesses aspectos. Provavelmente uma revista dessa, é um livro, né? Se fosse secularmente, para vender seria de R$300 a mais. Eu com condição, eu não teria problema de pagar R$1.000 num livro desse aqui. E pelo preço que ele é vendido, é praticamente insignificante. Uma revista dessa aqui de professor é R$15. Se houver ainda para vender, porque são edições limitadas, né? Porque sempre vem outras lições, outro semestre. Se você pode, adquira essa revista. Ore, medite, leia, releia. Se você for mais inspirado ainda, leia os versículos aqui apresentados, os capítulos. Vai enriquecer muito o seu entendimento de conhecimento e de graça de Deus. Realmente é uma lição maravilhosa. De todas as revistas que eu já li, nenhuma me impactou como essa aqui. Muitas me impactaram, mas como essa aqui, no momento, é a única. Como ela me impactou, ela é a única. Muitas revistas me impactaram, muitas lições me impactaram, mas como essa aqui realmente é diferenciada. Nós vivemos uma época que as pessoas não entendem o que é o Evangelho. As pessoas não entendem o que é ser um servo de Deus. Realmente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os aspectos que envolvem de comunhão com Deus. E as consequências de você ter essa comunhão. Pois nós vemos que as pessoas ficam muito no contexto de ter as coisas do mundo. Elas não analisam a perseguição do mundo, do que está no mundo, contra quem realmente vive Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Quando os seus valores não são valores terrenos, mas são valores espirituais e eternos. Por isso que hoje as denominações, os cultos, parecem shows. As pessoas estão transformando o culto a Deus em shows, como um show secular. Jogo de luz, fumaça, luz amarela, vermelha, muita coisa visual. Porque é uma geração que não tem comunhão com Deus. Quando você vai numa boate, numa festa, eu frequentei muito na minha adolescência, quando mais jovem, geralmente são essas coisas para atrair. Você chega numa boate, ela não é clara, ela é toda praticamente escura, lugares escuros, para destacar o jogo de luz, a fumaça. E tem lugares que, igrejas, entre aspas, quando eu falar igreja aqui, tá entre aspas, viu? Então desse jeito, lugares escuros, jogo de luz, igual uma boate, igual uma festa. Por quê? Porque não tem mais a intensidade da oração. Eles não têm revelação do Espírito Santo, eles não têm revelação de Deus, do mundo espiritual. Para eles o culto é chato. Cantar hinos que adoram a Deus, ler a mensagem, ter vida de oração, é chato. Então legal é jogo de luz. Então estão fazendo isso para atrair as pessoas, provavelmente na área de juventude, os jovens. E é interessante, quem está lá no mundo não se sente atraído por isso. Quem fica atraído por isso é os próprios jovens que nasceram ali no contexto evangélico. Porque eles não experimentaram isso. E quando vem jogo de luz, essas coisinhas, eles ficam tudo mesmo fascinados. Quando devia estar fascinado pela revelação de Deus. Olha Paulo. Paulo teve uma revelação de Deus maravilhosa. João Batista, os profetas, Moisés. Eles tiveram revelação, foi com a luz verdadeira, não foi com a luz artificial. A fumaça que estava ali no templo não era fumaça de um estrobo não, de um aparelho eletrônico não, era a fumaça mesmo da glória de Deus. Uma vez eu estive num culto, começou a soltar uma fumaça lá, começou a intoxicar, os olhos arder e etc. Aquilo ali não era a fumaça da glória de Deus, devia estar orando, buscando a Deus para ter a fumaça mesmo da glória de Deus, ter o fogo de Deus, mas estão
criando fogo estranho, fazendo fogo estranho, fumaça estranha, jogo de luzes estranha, quando devia ser a luz do Espírito Santo que iluminou Paulo ali. E tantos outros que tiveram revelação, João na ilha de Patmos. Então é uma geração que não tem revelação de Deus, principalmente quem está liderando. Obreiros que estão liderando, dirigindo. Pessoas que nunca tiveram experiência com Deus em oração, passar noites inteiras orando, madrugadas inteiras orando. Dias inteiros em consagração, dias e dias em jejum, tendo revelação de Deus. Esse povo não passou por isso. Então eles ficam fascinados pelo que está no mundo, como os que estão no mundo. Mas a pessoa que está lá no mundo, que vive isso, quando ele vai para uma igreja, ele não vai por causa dessas coisas, jogo de luz. Ele não vai por causa do estrobo. A não ser que ele esteja vendo lá como uma boate, como o meio dele pegar as meninas, paquerar, namorar, etc. Ou vice-versa, no caso das garotas, em relação aos rapazes. Um rapaz, ele foi numa dessas, entre as igrejas, aí ele viu tudo isso. E ele falou com minha mãe, não, se for para ir lá para a igreja, para ser igual na boate que ele vai, ele prefere ficar lá na boate que ele está indo. Então as pessoas que estão lá no mundo estão amarguradas, entristecidas, estão saturadas disso. Quando eles vão para a igreja, eles querem ouvir outra coisa. Porque isso eles já têm no mundo, eles não querem as mesmas coisas do mundo. Mas os que estão lá, que nasceram no contexto do evangelho, estão buscando isso. Eles ficam fascinados como... Então assim, não precisa mais ir para o mundo. O mundo vem a eles. A pessoa que nasceu ali no contexto do evangelho, ele não precisa ir lá no mundo lá para ver um jogo de luz, uma boate, uma festa. Lá onde ele está já tem tudo isso. E tudo isso é fogo estranho no contexto espiritual. É uma geração inflamada pelo fogo estranho. Porque não conhece o fogo de Deus. Porque quando você conhece o fogo de Deus, você não quer outro fogo. Quando você conhece o fogo de Deus verdadeiro, você não quer o fogo do mundo. Quando você tem experiência com a fumaça de Deus mesmo, da glória de Deus, você não quer a fumaça do estrobo. Quando você tem experiência mesmo com a luz de Deus, com a luz do Espírito Santo, você não quer a luz, você não se fascina com a luz do jogo de luz. Quem se fascina com o jogo de luz, quem se fascina com a fumaça do estrobo, são pessoas que não tiveram experiência com aquilo que é verdadeiro. Então pessoas, elas se fascinam com luzes artificiais porque elas nunca experimentaram a luz verdadeira. Porque uma pessoa que experimenta a luz verdadeira, ele não vai ficar inspirado com a luz falsa. Uma pessoa que experimenta a glória de Deus não vai ficar impressionado com a glória desse mundo. Vocês acreditam que Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, João Batista, esses homens que tiveram grande experiência com Deus, Moisés, ficariam fascinados com a Babilônia? Ficariam fascinados com a arquitetura da Babilônia? Vocês pensam que Daniel ficava fascinado com a arquitetura, com a engenharia da Babilônia? João, na ilha de Patmos, que viu as revelações que ele viu, ele ficaria fascinado com a engenharia, com a prosperidade de Roma? Quem fica fascinado com essas coisas é quem não teve a revelação do céu. Infelizmente, pessoas se dirigindo o culto, tomando liderança. Como é que pessoas vão ter uma comunhão maior com Deus se aqueles que lideram estão na frente têm uma visão terrena, animal e por vezes até diabólica? Eu vou deixar aqui um testemunho, para mim muito interessante, do arrebatamento, de uma pessoa que teve a revelação do celestial. O que nós estamos precisando para essa geração também é que eles tenham revelação do celestial. Há uma necessidade muito grande dessa geração de jovens e até de obreiros que estão chegando, e até alguns que têm mais tempo, mas também nunca tiveram revelação, ter revelação do celestial, ter revelação da luz verdadeira, da fumaça da glória verdadeira. A pessoa ter revelação do fogo verdadeiro de Deus. Uma vez você experimentando o verdadeiro, você não quer mais o falso. As pessoas ainda se entusiasmam com o falso porque não experimentaram o verdadeiro. Tem pessoas que estão entusiasmadas lá na boate, com jogo de luz, com estrobo, etc., porque não experimentaram ainda da glória de Deus. A mesma coisa em algumas igrejas, denominações. Os jovens lá, eles estão impressionados com essa luz, jogo de luz, fumaça, estrobo, teatro, encenação, porque não experimentaram o verdadeiro. As pessoas se impressionam com teatro, com encenação, porque ainda não vivem a verdade, a qual deveria viver para a vida delas. Um conhecido me enviou, isso aqui é um fato real, isso aqui não é um fake montado por inteligência artificial,
É uma pessoa que conhece a pessoa. Eu não passaria algo aqui dentro desse aspecto de mentira, de fake, de teatro. Eu nem curto essas coisas, somente quando é em relação a Deus. É um fato verídico de uma pessoa que teve uma revelação. Olha como a pessoa foi impactada. Quando a pessoa é impactada realmente pela revelação de Deus, algo dentro dela muda. Ela não consegue ser mais a mesma pessoa. Ainda que ela quisesse, tentasse, há algo dentro dela que mudou. Deus mudou seu coração. Deus tirou ela desse plano terreno dentro dela para um plano celestial. É claro que se a pessoa não cuidar, ela esfria. Ou se ela acomodar, ela fica morna, que é pior ainda do que o frio. Mas se a pessoa continuar zelando desse fogo, dessa revelação, a tendência é aumentar. A tendência é conhecer muito mais dessa revelação, que é o próprio Deus. Deus se revelando. Deus se revelando em Cristo. Toda a revelação da pessoa de Deus está no Senhor Jesus Cristo. Qualquer tipo de revelação, de entendimento de Deus fora de Cristo como único Senhor e Salvador da alma é um engano, é uma mentira. Porque quando Deus vai se revelar e Deus se revela na vida de alguém, Deus se revela no Filho dele. Lá no Velho Testamento, quando Deus se revelava, Deus já revelava o Messias que ia vir para salvar. Deus falou isso com os profetas. Deus falou isso no Velho Testamento, o cumprimento do Novo. O Velho Testamento é o anúncio do Novo Testamento. E o Novo Testamento anuncia o Velho daquilo que estava acontecendo ali no presente. Então, tudo que se entende de Deus, se compreende de Deus, tem que estar em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. Fique com Deus e boa meditação das coisas do alto. Oi, tia Josiane, benção, tia. Como é que a senhora tá? Tá tudo bem? Então, tia, eu mandei mensagem para a senhora hoje. Que eu ia falar para a senhora que eu tive uma revelação hoje de Deus. Era por volta das 5h45 da manhã. Eu tive um sonho, tia, muito forte. Eu tive um sonho que o céu se abria e Deus falava, Jesus falava em voz bem alta, e eu vi muitos trovão e muita nuvem, e Jesus falando assim: terra, acorda-te, tu que tá dormindo, está chegando a hora. E aí, tia, nessa hora eu estava aí no mutirão, aí perto do Caíque, atrás daquela igreja católica, naquele poeirão, naquele campo de futebol, nesse sonho, nessa revelação que Deus me deu. Tia, todo mundo da terra olhou para o céu, e quando olhava para o céu, olhava Jesus. E aí, tia, eu corri para a igreja. Tia, a igreja católica lotou de gente, e as pessoas, estavam todas elas descalças, em corpo, tia, não estava vestido de roupa, correndo para a igreja. Eu corri para a Assembleia de Deus, essa daí do mutirão, onde o pastor da Irmã Dalva aí congrega. Eu corri, tia, quando eu cheguei lá, tia, não tinha espaço para a pessoa entrar. Aí quando eu entrei, corri, abri minhas mãos, né, fui até o altar e disse: Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, eu não quero ficar. Me perdoa. Aí, tia, eu olhei para a janela. Eu vi uma escada que descia do céu. E anjos descendo. Quando eu olhei para trás, para a igreja, tava todo mundo, tia, de joelho, e dizendo: é chegada a hora. E eu disse: eu fiquei, Senhor. Aí Deus quebrou todo o meu coração e falou: você está em pecado. E quando eu acordei, tia, acordei em prantos, pedindo perdão. Já liguei para minha mãe, pedi perdão para ela, tia. Esse sonho foi muito forte, tia, essa revelação. Tia, as pessoas, tia, não estavam vestidas de roupa e sim em glória. Eu vi, tia, anjos descendo do céu, e eu perguntei: Senhor,
E esses anjos que estão descendo, em vez de subir, ele disse: meu filho, enquanto esse povo estiver de joelho, os meus filhos, meus anjos irão descer para mostrar a glória que eu tenho e o perdão que eu tenho para você. Meu filho, ainda há tempo. Tia, eu creio, tia, que a vida do Senhor está perto demais. E eu quis compartilhar com a senhora. Ele mandou, tia, eu avisar a todo mundo. Ele falou com a terra, tia. A terra gemeu, tia. E Jesus falou que ele não está alegre com a terra. Aleluia, tia. Eu vou voltar pro Senhor hoje, tia. Eu estou no serviço, mas eu já falei para Ana que eu vou procurar um pastor. Hoje, tia, acontece a revelação. E vou para a igreja, tia, porque eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Fica com Deus, tia. Foi essa revelação que eu tive, tá? Amém. E tudo isso porque foi um sonho. A pessoa sonhando, na realidade isso aí foi mais para uma revelação mesmo, espiritual. E a pessoa já ficou dessa maneira. Imagine quando realmente acontecer, porque isso só pode acontecer também para quem conhece. Quem não conhece provavelmente não vai ter esse tipo de sentimento, de consciência, mas para quem conhece é daí para pior, porque aí a pessoa ainda teve o alívio de acordar, de sair da situação e perceber que ainda há tempo. E para quem estiver aqui e perceber que não tem mais tempo. E outra, e para quem parte para a eternidade sem a salvação da alma? Sem verdadeiramente ter Cristo como único Senhor e Salvador. E ter Cristo como único Senhor e Salvador é obediência. Começa pela fé, começa pelo conhecimento. Esse conhecimento gera fé e essa fé gera obra, obediência. E para quem parte para a eternidade sem salvação, que é como um pesadelo que nunca tem fim. A pessoa nunca vai acordar desse pesadelo. Muito pelo contrário, vai estar bem acordada, separada de Deus, num lugar terrível e assombroso para sempre. E tudo isso porque a pessoa endureceu o coração para o amor de Deus. Deus amou, mas a pessoa não teve reciprocidade, não teve gratidão de Deus ter dado o filho dele para a salvação. A pessoa desprezou a salvação de Deus. Não foi Deus que desprezou a pessoa. Foi a pessoa que desprezou Deus. Desprezou o filho dele. Quem despreza o seu Jesus como o único Senhor e Salvador da sua alma, está desprezando Deus. Depois não pode cobrar o direito de viver, de morar, de estar onde Deus está. Se desprezou Deus aqui, não espere ser aceito por Deus na eternidade. A alegria que as pessoas têm em casa de shows, onde tem muitas luzes, muitas coisas visuais, aquilo ali é uma falsa alegria. As pessoas estão ali contagiadas por aquele momento. É claro, óbvio que existe ali espíritos inspirando as pessoas para aquilo, que não é o Espírito Santo, e elas se sentem aparentemente bem, quando dentro delas não resolveu nada dos problemas delas do cotidiano, muito mais ainda em respeito à salvação da sua própria alma. E algumas denominações, igrejas, entre aspas, estão da mesma maneira. As pessoas não têm alegria da salvação, não têm alegria com Deus, aí fazem do culto, que era para ser a Deus, culto para elas próprias, para elas se sentirem bem. Aí aparentemente está todo mundo ali alegre, feliz, comemorando, mas não é um culto que está agradando o Espírito Santo, está agradando a carne. Quando sai daquele ambiente ali, continuam os problemas, as lutas. E o pior, podem partir para a eternidade condenadas. Porque não é um culto espiritual e verdadeiro a Deus. Somente pessoas nascidas do Espírito Santo podem proporcionar um culto agradável a Deus. O culto é para Deus. O culto não é para nós. O culto é para o Espírito Santo, não para a nossa carne. É isso que essa geração de hoje, até de obreiros, pastores, precisam entender.
E os homens espirituais que ainda há na direção de um ministério, orarem para que pessoas espirituais e verdadeiramente nascidas do Espírito Santo estejam dirigindo nos cultos e na liderança, como num todo, para que não haja essa influência mundana e até diabólica nas denominações, na igreja, na congregação. Pessoas realmente influenciadas pelo céu para levar outros a serem influenciados pelo céu. Não com teatro, encenação, um personagem gospel de um profeta, de um discípulo. Não alguém que está fingindo ser um profeta. Não alguém que está fingindo ser um discípulo. Não alguém que está fingindo adorar a Deus. Não alguém que está fingindo cultuar a Deus. Mas alguém realmente que esteja cultuando a Deus em espírito, em verdade, com a vida sincera diante de Deus e os aspectos que envolvem essa vida sincera com Deus. Vida de oração, de consagração, de intensidade, de fervor espiritual na alegria da salvação. Quem tem a verdadeira alegria, a alegria da salvação da alma, não vai se empolgar com a alegria artificial de movimento, de show. Quem tem aquilo que é verdadeiro não fica entusiasmado com aquilo que é falso. Quem vive a verdade não fica entusiasmado com a mentira. Quem tem a luz da salvação de Deus não fica empolgado com luzes artificiais do mundo. Quem tem a luz verdadeira de Deus não fica entusiasmado. Igrejas, denominações de parede preta, irmão, escura. Quem está vivendo a luz do Evangelho, quem vive a verdade do Evangelho, de transmitir Cristo como único Senhor e Salvador, não fica entusiasmado com teatro, com encenação num culto que deve ser a Deus. O culto não é para você. O culto não é para o seu pastor. O culto não é para os obreiros. O culto não é para os congregados, para os membros. O culto não é para os visitantes. O culto é para Deus. E para oferecer um culto que agrada a Deus, ele tem que ser espiritual e verdadeiro. Não pode ser um culto artificial. Não pode ser um culto baseado nos rudimentos do mundo. Não pode ser um culto inspirado pela carne. Não pode ser um culto onde as suas bases são mundanas, de show, de espetáculo, de entretenimento, de distração para as pessoas passarem um tempo, um momento, se sentirem bem, se sentirem melhor. Quem tem que sentir bem, sentir melhor é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus que passeia no meio dos castiçais, é o Senhor Jesus que está na igreja, sondando os corações e as mentes. O culto é para o Pai que enviou Cristo para a salvação de nossa alma. O culto é para o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O culto tem que ser celestial e não terreno. É um culto eterno e não passageiro e não momentâneo, como uma festa mundana, como uma boate, como um show. O culto tem que ser permanente. O fogo tem que estar queimando permanentemente no altar, no coração do adorador, não somente no momento, mas em todo momento, quando a igreja se reúne. É a noiva do Cordeiro, é a igreja do arrebatamento, não é a igreja, não é a denominação, não é a congregação da terra que vai ficar, mas é aquela do arrebatamento, aquela que quando Cristo voltar, vai subir como fogo, aleluia, iluminada pela glória, pela honra, pelo louvor de Deus. O culto é para Deus e existem princípios espirituais para que o culto seja agradável a Deus. E boa meditação das coisas do alto. Se possível, faça a inscrição, se não o fez, deixe o like,
que é a forma que a plataforma entende para poder divulgar o conteúdo para outras pessoas. Quando você faz a inscrição, deixa o like, você está ajudando outras pessoas a terem oportunidade de aprenderem o que você está aprendendo aqui. Beleza? Fique com Deus e tudo de bom.